Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dudu, você já me conhece. Antes de começar a nossa videoaula de hoje, eu quero logo te deixar um recadinho. Caso você não tenha se inscrito nesse canal, tu já sabe, vai lá, se inscreve nesse canal, chuva de like e vem comigo. O assunto de hoje é potenciação. Vamos lá? Fala sobre potência. Vamos lá? Lembrando, né, que nós vimos essa questão lá na sala. Lembramos lá, ó, que cada... Deixa eu colocar aqui para marcar. Que é um processo de divisão celular, né, gente? Cada célula se divide em duas células, ó, filhas, com as mesmas características, né, ó, divisão de cromossomo e vice-versa. Eu posso saber, ó, usar a matemática, posso usar a potenciação para me saber quantas células vão ser originadas em cada divisão. Por exemplo, na primeira divisão, como cada divisão é 2, então é 2 vezes 1, né? Só uma vez, 2 elevado a 1. Professor, na segunda divisão vai se dividir, cada um vai duplicar, então vai ser 2, ó, 2 vezes 2, que dá quanto? 4, tá? Que é a mesma coisa de 2 elevado a 2, né? Terceira divisão, ó, 3, 3, 3, então 2 elevado a 3, que é igual a 8, tudo bem? Vamos relembrar o que é uma potenciação, afinal de contas, é um número, né, gente? É um número que fica embaixo e tem um número em cima. Essa parte de baixo eu chamo de quê? De base. E a parte de cima, esse n, eu chamo de expoente. O que te diz, ó, que esse número vai se multiplicar, né? Uma espécie de multiplicação, tá? De fatores iguais. Também é uma forma de definir. Só que quantas vezes eu vou multiplicar esses números? N vezes o número do expoente que tiver. Se tiver 3, então vai ser A vezes A vezes A. Se tiver 2, vai ser A vezes A. Se for 1, só uma vez e vice-versa, tá? Potência é isso. Vamos ver um exemplo? Olha o exemplo. 2 elevado a 5. Então, vou pegar o 2, vamos multiplicar ele por ele mesmo, tá, gente? Não é 2 vezes o 5. É 2 vezes ele mesmo 5 vezes, tá? O de cima que manda quantas vezes o de baixo multiplica. E fazendo a continha, 32, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 16, 32. Tudo bem? Olha lá, vamos relembrar algumas propriedades. Quando a potência tem um expoente 1, a base é um número real qualquer, o resultado é o próprio número, né? Olha aqui, ó. 2 elevado a 1, o resultado é 2. Toda vez que o expoente 1, o resultado já vai ser 2. Porque o número de cima te diz quantas vezes tu multiplica o de baixo. Se está mandando só uma vez, quantas vezes tu vai repetir? Só uma vez. Então, o próximo número não tem onda, não. Toda vez que o expoente é 0, se o número não for o 0, a base não for o 0, quanto vai ser? 1. Exemplo, 2 elevado a 0, 1. 20 elevado a 0, 1. 200 elevado a 0, 1. 1 milhão elevado a 0, menos 2 elevado a 0. 0 não é 1. Beleza? Toda vez que a potência tem um expoente inteiro negativo, olha. Toda vez que o expoente for negativo, o que acontece, gente? Para a gente calcular, a gente investe, né? A gente pega o mesmo número, só que investe. Por exemplo, aqui, ó, o A não tinha ninguém aqui embaixo, então fica 1. Investe e o expoente que era negativo fica positivo. E aí eu vou fazendo a continha. Olha o exemplo. 2 elevado a 3. A menos 3 quer dizer... O que acontece? Opa, expoente negativo. Só que aqui embaixo, quem é que está aqui que não está aparecendo? É um 1. Então, primeiro investe. Fica 1 sobre 2, né? E o menos 3 que era negativo ficou positivo. Aí tu faz a conta, né? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, né? 1 vezes 1, 2 vezes 2 dá 4, 8. 1 sobre 8, tá? Só para a gente entender. Beleza? Vamos agora para as propriedades de potência. Coisa legal, coisa só filé, ó. Primeira propriedade, toda vez que tem, ó, propriedade da soma, né, gente, ó. Toda vez que eu tiver multiplicação de potência na mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Por quê, professor? 6 e 6 é a mesma base, então eu vou repetir. O expoente é 5 e 2. O que eu faço com o expoente? Somo, fica 7. Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação e que a parte de baixo é igual, o que eu faço com a parte de cima? Repito a parte de baixo, somo a parte de cima. Beleza? Próximo. Professor, eu tiver agora uma divisão de potência na mesma base, o que eu faço? Continua o A, só que agora o expoente eu vou subtrair. Exemplo, tio, tá aqui, ó. 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 6. E agora? Ó, é uma divisão de potência da mesma base. Repito, vou repetir o 3 e vou subtrair os expoentes. Dá quanto? 3 elevado a 2, né? Eu faço a continha habitual.
Próxima divisão, professor, se eu tiver um produto, uma multiplicação que está sendo levada a outro número. Isso aqui é como se fosse uma distributiva da potência, né? Então o A vai ser elevado a M vezes o B também vai ser elevado a M. Basta eu separar esses números, tá, gente? Basta eu separar essas continhas. Exemplo, eu tenho 5 vezes 9 e tudo isso está sendo elevado a 3. O que eu posso fazer? 5 vezes 3 e 9 vezes 3. 9 elevado a 3 quer dizer 5 elevado a 3 vezes 9 elevado a 3. Eu posso distribuir, né? Outra propriedade, a mesma propriedade daquela outra, só que agora com a divisão. Também eu posso separar. O A vai ser elevado a M e o B também vai ser elevado a M. Exemplo, ó, tem uma divisão 2 sobre 3 elevado a 4. O que eu posso fazer? Ó, 2 elevado a 4 e também 3 elevado a 4. Agora, se eu fosse separar, aqui é uma distributividade também, só que agora na divisão. Tudo bem? E mais uma propriedade, se eu tiver potência de potência, né? Por exemplo, meu AM é a base do N aqui, de uma outra potência. O que eu faço, gente? Eu vou repetir o A e eu multiplico esses expoentes. Olha como é que fica. 4 elevado a 5 elevado a 2. O que eu faço? Eu repito o 4 e eu multiplico os expoentes. 5 vezes 2 quer dizer dá quanto? 10. Então a conta é 4 elevado a 10. Aí tu vai fazer a conta, né? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Aí tu faz e vê quanto dá. Beleza? Vamos para o exercício? Olha lá. Calcule as potências. Vamos uma por uma. 7 elevado a 3. Então eu vou pegar o 7 e multiplicar ele 3 vezes. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Aí, professor, fácil. Professor, 8 elevado a 0. Todo mundo elevado a 0, que não é 0 é quanto? 1. Professor, expoente negativo. O que a gente faz, galera? Inverte. Ó. Eu ligo que aqui que estava aqui embaixo era o 1, que não aparecia. Então, eu investi primeiro e o expoente que era negativo ficou positivo. Aí eu faço a conta, né? 1 vezes 1. Aqui é multiplicação de fração, galera. Multiplica em cima, multiplica embaixo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Fechou. Próxima, 10 elevado a 5. Essa aí é fácil. Ó. É como se pegasse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes. Gente, toda vez que a potência é 10, a base é 10, se eu tenho um expoente 5, só contar 5, 0. Por favor, gente. Se fosse 7, 7, 0. Só isso com a potência de base 10. Fica cuidado. Fica a dica. Professor, menos 300, menos 3,12 elevado a 2. O que acontece, gente? Primeiro, ó, vou repetir os dois números, né? 2 vezes, porque o expoente é 2, tá, gente? O expoente é 2. Jogo de sinal, né, gente? Menos com menos fica mais. E eu resolvendo essa continha, olha quanto fica 10,24. Só fazer número por número, depois contar as vírgulas, tudo certo. Aqui eu estou revisando a potenciação. E aqui, galera, menos 5 elevado a 4. Cuidado que esse menos é antes. Tá? Ele não faz parte do 5. Então, ele é menos antes da potência, tá? Se ele fosse, gente, se ele fosse negativo, estaria entre parênteses aqui, igual como está aqui, ó. O negativo faz parte, então ele está dentro do parênteses elevado a 2. Só que aqui não, tá? Perceberam a diferença? Ó? Então, quando está dentro, vai rolar jogo de sinal. Tá fora, fica fora. Só repete no final. Aí, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 625. E o sinal, só repetir. Cuidado com esses detalhezinhos bem importante, beleza? Essa aqui foi a nossa revisão de potência. Espero ter ajudado para você tenha relembrado essa conta maravilhosa que é a potenciação. E tchau, tchau. Até a próxima.